A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Rock Content, apresentam Elas Festival 2021, um festival feito por elas para todes. E este projeto também conta com patrocínio do BDMG. E este ano contamos com o Mesa Brasil Sesc para gerir toda a distribuição e a arrecadação das doações. Então o QR Code está na tela e a gente pede para você fazer a sua colaboração, tá bom? Só apontar o seu celular aí e faça a sua colaboração que você estará ajudando muita gente que está precisando nesse momento que a gente está vivendo. Em consonância com as ações humanizadas do Elas Festival, o Mesa Brasil tem como meta melhorar a qualidade de vida dos cidadãos em situação de vulnerabilidade alimentar e social. Com o apoio do Sebrae e Sebrae Delas, um time de mulheres incríveis vem compartilhar experiências e vivências em diferentes áreas artísticas. Porque se tem uma coisa que é muito importante no empreendedorismo, é compartilhar a sua história, para a gente poder aprender com quem já caminhou, com quem já avançou. Então esses cases servem como inspiração e trazem para mais perto o dia a dia da produção cultural. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou a Nath Sol e, de início, eu já quero dizer para vocês que hoje a gente tem duas pessoas nas Libras, uma delas é a Fabiane e o outro é o Hermes. Para quem estiver no telefone e tiver dificuldade em fazer a fixação, consegue fazer pedindo para poder fazer a pinagem de cada um deles. Eles se trocarão, se revezarão a cada 15 minutos, tá ok? Então, como eu disse, eu sou a Nath Sol, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo crespo, cabelos escuros, cor castanho, meus olhos são olhos castanhos, eu tenho traços negroides, estou vestida com uma roupa preta, com beiradas brancas e os meus braços estão desnudos. O meu fundo, minha parede, ela é uma parede verde. Eu tenho um quadro escrito "O amor é um ato revolucionário" e uma plantinha, uma samambaia, que representa um pouco de quem eu sou. Essa é a minha autodescrição e a gente pretende trazer essa consciência da necessidade, né, de se autodescrever durante as nossas apresentações. Hoje a gente vai contar com a roda de conversa, né, da Raquel e da Fabiane. Sejam muito bem-vindas. Então, os nossos cases vão ser sempre mediados e agora a gente tem a abertura da nossa conversa. Seja muito bem-vinda, Raquel. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Seguindo a Nath Sol aqui, vou também me descrever. Achei super legal e importantíssimo, né? Eu sou uma mulher branca, tenho olhos claros e cabelo loiro, estou ao fundo aqui, uma parede bege, estou com uma jaqueta preta, um crachá do Sebrae azul, e não dá para ver minha blusa, mas ela é roxa, por causa do frio, coloquei aqui uma jaqueta preta. Bom, boa tarde a todas, sejam todas bem-vindas, muito obrigada por essa presença aqui. Eu sou Raquel Vilarino, eu sou analista do Sebrae Minas, e aqui eu estou num papel duplo, que eu tenho uma honra de dizer que é uma junção do Sebrae Delas com o projeto da cultura. Então, o Sebrae Delas é um projeto que a gente valoriza o empreendedorismo feminino, e o projeto da cultura, a gente leva o empreendedorismo e a gestão para os artistas que ainda não se entendem como empreendedores, e também para eles se entenderem que eles estão à frente de um negócio, de uma empresa. Não é fácil, é desafiador, mas ao mesmo tempo é apaixonante. E a gente conhece várias pessoas legais, como a Fabi, que está aqui comigo, com a gente, para poder compartilhar um pouco da história dela. Então, hoje, nós vamos ouvir e aprender um pouco sobre a história e a trajetória da Fabi.
A Fabi, Fabiana Batistella, nome e sobrenome, ela é formada em comunicação social e começou sua vida profissional como repórter da revista Bis. Em 2002, ela fundou a agência dela, que é a Inker Agência Cultural, que é uma empresa especializada em assessoria de comunicação para artistas e eventos de música, assim como consultoria, idealização e produção de projetos. Com um currículo vasto, a agência já realizou diversos eventos e projetos dedicados à nova produção musical brasileira e inúmeras turnês de bandas internacionais no Brasil. A Fabi também é diretora-geral da SIM, Semana Internacional da Música de São Paulo, e já ganhou o prêmio em 2018 na categoria Empreendedora da Música do Ano. Mas nada disso é tão desafiador quanto o novo projeto dela de 2019, chamado Luiz. Ela é mãe do Luiz desde novembro de 2019. Então, Fabi, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente quer te ouvir, aprender e se inspirar em você. Então, comece, por favor, contando um pouco de toda a sua experiência e trajetória como empreendedora na área da cultura, na área da produção, até chegar na SIM São Paulo. E aí, se você puder, por favor, enfatizar os seus desafios no meio dessa trajetória pequena até aqui, por favor. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Raquel. Primeiro, eu preciso dizer que ninguém nunca me descreveu tão bem, né, Raquel? Porque é isso, o ponto principal hoje é que eu sou mãe do Luiz, gente. Isso tem muito a ver com o nosso papo, por isso foi um gancho muito bom. Bom, eu sou Fabiana Batistella, tenho 44 anos hoje, comecei minha carreira oficialmente com 19, né? Então, faz as contas aí, 23 anos na música. Queria agradecer muito o Festival Elas e ao Sebrae, né, pelo convite. Eu adoro esses papos e adoro essas iniciativas que mexem um pouco, né, com o que precisa ser mexido. Eu acho muito legal que exista isso ainda e acho uma pena que precisa existir isso ainda, né? Que a gente ainda precisa bater nessa tecla para dizer, olha, né, tem muita coisa para ser mudada ainda. Quem sabe um dia a gente vai poder fazer outros tipos de projetos sem se preocupar com isso. É por isso que a gente está aqui. E aí, começando um pouco com a minha trajetória, eu vou dar uma resumida, porque são 23 anos, né? Eu comecei com... na verdade, eu comecei com 19 fazendo coisas para mim, assim, fazendo... Já era uma apaixonada por música, e aí eu comecei a fazer coisas independentes, alternativas, nos bares de São Paulo, que naquela época eram, sei lá, 2, né, que recebiam as bandas novas, os novos artistas. Me aventurei como DJ também, enfim, meio que sem saber ainda o que fazer. Eu estava na faculdade, né, faculdade de comunicação social, né, fazendo publicidade e marketing, porque naquela época foi o curso que eu achei que era mais próximo de comunicação e de relacionamento com o público de certa forma, né? Porque eu já sabia que eu queria trabalhar no mercado da música, mas não existia nenhum curso profissionalizante naquela época para quem quisesse entrar nessa parte de music business, né? Dos negócios. Só tinha curso de música para artista, né? E aqueles cursos bem tradicionais ainda, que mudaram muito pouco até hoje, né? A gente deve falar. Então, hoje, assim, eu já vejo uma grande variedade, né, de opções de graduação, de pós-graduação, enfim, nesse mercado, né? O que significa que a gente evoluiu bastante. E a gente já tinha um monte mais de casas, né, de shows antes da pandemia, né, do que quando eu comecei. E também naquela época não tinha nenhum curso informal, né? Nenhuma palestra, nenhuma iniciativa como essa, onde as pessoas compartilhassem conhecimento e ensinassem umas às outras, né? Com 20 e poucos anos, já no final da faculdade, eu entrei como estagiária na revista Bis,
Lá foi minha primeira experiência oficial, né, como contratada, né, mesmo como estagiária, de uma empresa, de uma grande empresa da música. E lá eu tive contato com os bastidores da música, né, enfim, com a imprensa, com quem faz, né, as coisas acontecerem em todos os setores, né, na área fonográfica, na área de shows, na área de escritórios, né, de empresários, tal. E comecei a ter esse contato. Nessa época que eu comecei, né, acho que é muito bom pontuar, ainda mais para um evento como esse, que a gente não tinha modelos, né, referências mulheres para a gente se espelhar. Eram pouquíssimas, assim. Eu lembro de duas que eu realmente... na verdade, uma que eu realmente admirava, que eu queria ser ela, que era a Monique Gardenberg, né? Para quem não sabe, ela era da Dueto, ela é da Dueto, ela ainda está em atividade, e ela fazia o Free Jazz Festival, que depois virou Teen Festival. Então, eram, fora outras coisas, muitas coisas, e eram festivais que ajudaram a moldar, inclusive, né, a nossa formação cultural, a nossa formação dentro da música, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei como foi para o resto do Brasil essa experiência, mas foi esses festivais foram muito fortes, né, que eram festivais muito grandes, trazendo artistas de todos os tipos e estilos, assim, dentro de um cenário assim de curadoria muito incrível. E eu imagino que essa mulher tenha passado nos anos 90, sendo uma grande líder e empreendedora da música e mexendo com gente grande, né? Grandes patrocinadores, grandes artistas, enfim, grandes homens no mercado, né? Então, ela era uma grande referência e a gente admirava muito ela. Então, era isso. As outras referências que a gente tinha nessa época eram homens, pelo menos para mim, né? Não conhecia muitas mulheres, tinha mais uma ou outra, mas assim, eram homens. E na revista Bis, por exemplo, eu era a única mulher da redação. E aí eu posso contar redação fixa e redação de colaboradores, assim. Os colaboradores iam lá toda hora e eu não via nenhuma mulher indo lá, né? A outra mulher da empresa, da revista, era a secretária, né? Que o papel da mulher ainda era muito nessa parte, né? De atendimento e organização das coisas, assim, né? Então, na parte intelectual, na parte de curadoria, na parte de pesquisa, na parte de jornalismo, eu era a única da redação. E a gente ainda tinha aquela visão equivocada, né, de que era legal fazer parte do grupo dos caras. Por quê? Porque eles eram quem dominavam, eles eram quem tinha informação, conhecimento, tal. Então, se você fizesse parte daquele grupo, queria dizer que você era uma mulher muito especial. Olha que doido, né? Que equívoco, assim, tipo que... Mas tudo bem, eu tinha 20 e poucos anos, né, gente? A gente aprende, eram outras épocas. E depois, com o tempo, você vai aprendendo que não é nada disso, né? Claro, aprendi muito com eles, óbvio, porque eles tinham experiência, eu ainda não. Foi uma aula, bis, mas não tinha nada a ver com a questão deles serem homens, né? Em absoluto, assim. Apenas que eles já tinham mais experiência do que eu naquele negócio. E a revista Bis, ela fechou em 2001, que estava justamente, que era uma época justamente de crise, de transformação da indústria, né? Um pouquinho antes disso veio o Napster, que zoou tudo, né? Que era uma plataforma de distribuição musical gratuita. Então, o velho modelo da indústria fonográfica já não funcionava mais, que as pessoas ouviam música de graça em formato digital e pararam de comprar CD. Assim, resumindo muito, né, o que aconteceu. E a indústria não sabia o que fazer, né? Então, uma época de, tipo, todo mundo demitindo um monte de gente, as empresas tendo que se transformar, não sabendo ainda o que fazer. E a Bis acabou, porque também começou a questão da internet, as pessoas já não compravam, começaram a parar de comprar revista, as informações estavam um pouco mais acessíveis, né? Mas não tinha ainda, acho que Google, sabe? 2000,
2001. Eu acho que não tinha, porque a gente fazia muita pesquisa em enciclopédia ainda na BIS, em enciclopédias da música. Mas a internet já estava acontecendo, já tinha o Trama Virtual, eu acho, algumas iniciativas bem interessantes. Bom, a tecnologia, nessa época, proporcionou que vários artistas, né, conseguissem lançar o seu material. Era muito mais fácil gravar nessa época do que na década anterior. Só que depois de gravar, ninguém sabia o que fazer muito com isso, né? Porque, e aí, o que eu faço agora? Então, com o final da BIS e com a crise da indústria, né, dos velhos modelos da indústria, eu enxerguei uma oportunidade. Mas, assim, hoje eu tenho consciência disso, tá, gente? Na época, no meio daquele caos, a gente desconfia, né? E vai no feeling, mas, assim, eu enxerguei uma oportunidade que era construir um caminho novo. Já que os velhos caminhos não faziam mais sentido, não funcionavam mais, né, os modelos de negócio, por que não testar novos? Né? O máximo que podia acontecer é eu continuar na mesma do que eu já estava, desempregada e, enfim, né? E sem ter para onde ir, porque estava todo mundo demitindo, você ia para onde, né, no mercado? Então, eu montei uma empresa chamada Inker Agência Cultural. Oficialmente, essa empresa ganhou vida em 2002, né, no papel, no contrato e tal. E aí a gente começou a fazer projetos, criar projetos para música. O primeiro deles foi o Festival Upload, que foi um evento só de artistas novos lá no Sesc Pompeia, artistas da música brasileira. Durou 2 anos. E logo a gente viu que tinha que ter um modelo de negócio para conseguir sustentar a empresa, né? Mesmo que ele fosse novo. Eu vi que tinha todo essa quantidade de artistas gravando e não sabiam o que fazer com a música. Eu comecei a prestar assessoria para esses artistas, né? Que a gravadora não ia, né, trabalhar com eles, era muito mais gente do que uma gravadora poderia abraçar. As gravadoras estavam falindo, né? Basicamente, eu estava em crise muito grande. E quem sustentava na época a parte de comunicação e de marketing de um artista eram as gravadoras, né? A administração da carreira era basicamente quem sustentava era a gravadora. Eu estou numa fase pós-Covid, que aí quando eu falo muito eu fico cansada, então de vez em quando eu vou dar uma respiradinha. Sem problemas, Fabi. Dá uma falta de ar, né? Um pouquinho. Nossa, dá tipo... A gente não é a mesma depois da Covid, gente, é um horror. Mas, então eu comecei a prestar esse serviço para os novos artistas que estavam gravando, né? Como eu tinha essa experiência com a imprensa, então veio primeiro o serviço de comunicação, né? De assessoria de imprensa. Depois o serviço de descobrir novos caminhos de divulgação. Então, era bem a fase onde todo mundo fazia um site, distribuía as músicas, tinham outras oportunidades rolando, tal. As leis de incentivo, né, estavam funcionando, a gente começou a pesquisar sobre isso e veio a oportunidade de trabalhar com artistas internacionais também, já em 2002, assim, que a gente começou a trazer artista para o Brasil. Durante esse tempo todo, a gente foi crescendo lentamente, né? Por quê? Porque eu comecei do zero, né? A ideia da empresa foi minha, mas no começo eu tinha 2 sócias, que daí saiu uma, daí entrou uma outra, que somou. E durante esse tempo todo foi essa dança de cadeiras, né? Porque é um mercado muito instável, né? Hoje tem uma certa estabilidade em alguns negócios, mas naquela época, com a crise, com o tamanho da empresa pequeno, né, e com os negócios que a gente queria fazer, que eram coisas que a gente gostava e que acreditava que poderiam dar certo, era muito instável. E daí a gente foi atendendo um monte de gente, foi crescendo, né?
Hoje, acho que a gente soma mais de 100 artistas que a gente já trouxe para o Brasil. Eu não faço mais isso, né? Assessoria de imprensa, de comunicação, já prestei para muita gente, incluindo algumas coisas maiores, assim, tipo a plataforma School Music, a plataforma do Converse Rubber Tracks, né? Algumas plataformas de música de marca, o Sonar Festival de 2015, Deezer Brasil, alguns eventos também de relações públicas que a gente fez para algumas marcas e por aí vai. Hoje a gente não faz nem mais assessoria de imprensa, né, de comunicação, e nem mais traz artistas para o Brasil, porque em 2013 eu lancei assim São Paulo, que é a Semana Internacional de Música de São Paulo. Né, juntando toda essa experiência, né, de trabalhar com o mercado nacional e trabalhar com o mercado internacional, eu cheguei nesse formato que já existia, né, em vários lugares do mundo, que é uma conferência, uma feira, né, de música. Para que serve uma conferência, uma feira de música? Basicamente para trazer informação, né, conhecimento sobre o mercado, capacitação de profissionais e de empresas, né, e para gerar negócios, motivar novas parcerias e gerar negócios, que é um formato que não tinha, né? Não tinha em São Paulo, nunca teve, e no Brasil tinha, mas não era muito com esse foco, né? Quando eu trouxe assim, o formato desse evento para São Paulo e, né, transformei na Assim São Paulo, adaptei e virou Assim São Paulo, o foco era muito mercado. Era muito assim, ok, a gente já sabe fazer música, a gente já sabe fazer arte, a gente tem uma das melhores produções artísticas do mundo, sempre teve e não vai deixar de ter. Mas e aí, quando aprender, né, a ser profissional de fato para competir com os grandes mercados? Porque eu acho que faltava muito isso ainda. Ainda mais uma época em que os modelos também de gestão mudaram radicalmente, né, na indústria cultural, na indústria da música. Ou seja, aquela gravadora antes, o mercado fonográfico que dava essa perspectiva de carreira para o artista e para tudo que estava em torno dele, não tinha mais essa ação. Então, o poder da gestão, né, o trabalho da gestão foi para a mão do artista. Mesmo que ele tivesse uma equipe, né? Se ele tivesse uma equipe, ok, a equipe cuidava, mas quem financiava isso era o próprio artista. Né? Com show, com venda de fonograma, enfim, com a receita que ele fazia, ele financiava essa própria equipe, ele começou a financiar essa própria equipe para gerir o negócio dele. Isso é meio como acontece hoje, né? A gente não tem grandes investimentos. Na maioria dos artistas de gravadoras ainda não tem grandes investimentos. Quem investe na maior parte, né, dos itens ali de um lançamento, enfim, da carreira, é o próprio artista. Mas você tinha também um mundo de artista independente, né, que com equipe ou sem equipe, geralmente é sem equipe, tinha que aprender, né, a trabalhar, administrar a própria carreira e a investir esse dinheiro na própria carreira. Então, assim, São Paulo veio num momento que o Brasil precisava muito disso, né? E outros eventos do Brasil não focavam tanto em mercado quanto a gente propôs focar, dizendo que se a gente não organizar essa parte, o resto não vai para frente, né? Você vai continuar criando a sua arte para pouca gente e talvez você não viva dela nunca. A gente precisa achar meios de conseguir que os artistas vivam de sua arte, não só os artistas, mas os profissionais da indústria, os novos modelos de negócio, as novas empresas, enfim, né? Estava começando a criar coisas. E em 2013 também foi o ano que as plataformas de streaming começaram a entrar no Brasil. Em 2013 não tinha Spotify no Brasil ainda. A Deezer, acho que a Deezer e o Ardio foram os primeiros a entrar. Eu até que fiz o lançamento da Deezer no Brasil. E então, assim, era um
a gente estava numa situação, né, o mercado estava numa situação que a década de 2000 e o começo da década de 2010 era um lugar muito promissor, né, para novos negócios no planeta. O Brasil estava indo bem, né? A gente estava crescendo, a gente estava erradicando a miséria, a gente estava, enfim, desculpa, assim, eu sou super agradecida a essa época ao governo Lula, porque assim me deu muitas condições de ser bem vista lá fora, inclusive. Quando eu comecei a trazer banda internacional, tinha uma grande desconfiança quanto ao Brasil, sabe? No comecinho ali dos anos 2000. Tá, a gente vai para aí, mas o que tem aí, né? O que tem aí? Só vinham os grandes, né? Depois de, sei lá, 10 anos, todo mundo queria vir para cá. A nossa imagem lá fora era tipo a melhor do mundo. E foi isso, assim. Então, 2013 juntou tudo isso. As maiores empresas da música, os maiores negócios da música vindo para o Brasil, né? A gente numa fase muito boa da indústria, onde a indústria conseguiu se restabelecer, conseguiu achar um novo caminho para ganhar dinheiro, né? Que eram as plataformas de streaming, organizando o digital, enfim. Então, tinha uma luz no fim do túnel e estava todo mundo muito empolgado por isso. Faltava só a grande parte, né, da parte artística e dos novos profissionais saberem como funciona o negócio. Veio assim em São Paulo justo nessa época, né? Então, assim, São Paulo, e estando em São Paulo também, que é um lugar que até no imaginário das pessoas, assim, tem alguns fatos que dizem que é um lugar de fácil acesso para as pessoas, porque é um lugar de conexão, né? De voos e tal. Mas no imaginário das pessoas também é mais fácil vir para cá, né? Quando você fala, tem que ir para São Paulo, ok. Agora, quando você fala, tem que ir para Natal, puta, é caro, né? Tipo, será que vai dar o meu dinheiro? Não sei o quê. São Paulo, todo mundo acha que é fácil vir. Eu não sei, né, gente? Eu sou daqui, nunca tive que ir para aí, né, Fabi? Ir para cá. Então, assim, não acho que seja seja caro também, né, em alguns momentos, mas assim, na ilusão, no imaginário das pessoas é um lugar, beleza, é em São Paulo, então vamos para São Paulo. Então, assim, cresceu muito rápido por causa de todas essas questões. Ou seja, num ambiente onde a gente não tinha, ainda não tem da forma que a gente gostaria, mas já não tinha um modelo feminino para a gente se inspirar, né? Onde as pessoas ainda, até hoje, criam alguns estereótipos, né? Para nós, mulheres, sem capacitação, Fabi, né, se planejou, mesmo sendo na área da cultura, estudou, testou, errou, claro, isso faz parte do empreendedorismo, mas conseguiu pensar e colocar em prática, assim, São Paulo, que hoje é a maior feira de música da América Latina. Mas aí Exatamente. Não para por aí, né, Fabi? Porque aí estava tudo lindo, maravilhoso, um evento presencial, local aberto, fechado, com shows em vários lugares ao mesmo tempo, quase uma semana, realmente, de muitas ações, mas aí veio o quê? A pandemia, igual nós estamos aqui. Surprise, não é? Estava tudo tranquilo. Resolvi ter um filho, olha só, tudo estável, no meio disso. Tal. Luiz nasceu em novembro e assim é em dezembro. Né? Tudo bem. 5 dias antes da Sim, ele nasceu. 5 dias antes. Então, teve 1 ano que Fabi não esteve lá, apenas, pelo menos presencialmente. O último presencial eu não fui. É, verdade. E igual a gente aqui, né? O Elas também nasceu presencial, a gente passa por mudanças. Então, Fabi, essa transformação, fala um pouco para a gente, porque não era nada esperado, né? Ninguém imaginava que seria essa pandemia que ainda perdura, né? Infelizmente. O que você conseguiu aprender e transformar, e infelizmente também tem a parte do sofrimento, né? Como você disse, não tem mais o escritório, a gente não conseguiu seguir com a plataforma assim do jeito que a gente gostaria. Então, conta como é que foi o evento do ano passado, foi 100% online, sem
perder, pelo menos a meu ver, a qualidade dele, e o que você espera para esse ano, e principalmente assim, o que você imagina para um pós-pandemia, para a questão de eventos, produção e até para a área da música também, por favor. Olha, são perguntas muito longas, né? São respostas muito longas para essas perguntas, mas vamos lá. Eu não sei se eu sou um caso atípico ou não, mas assim, para mim não aconteceu só uma pandemia na minha vida, né? Então, assim, eu tenho 44 anos e durante esse tempo todo de carreira, eu não consegui visualizar ter um filho, né, vivendo a vida profissional que eu vivia. Para mim não fazia, assim, não cabia, não tinha como encaixar a criação de um filho no meio, né, de assim, 12 horas de trabalho, 500 reuniões para lá e para cá, muita viagem, muita que assim, foi tudo que eu pedi para o universo a vida inteira, né? Eu quero trabalhar com música, eu quero viajar o mundo por causa da música e eu quero transformar o meu trabalho em algo impactante para o resto das pessoas que se interessarem, né, por isso. Porque assim, música, a gente trabalha música como hoje, né? Hoje, indústria, né? Mercado, como identidade, né? Cultura, e como transformação social. Né? Então, hoje, esse ponto da transformação social, usando a música como ferramenta para mudar o que a gente acha que precisa ser mudado nesse planeta, né? Para mim, é o ponto mais importante da Sim São Paulo, hoje. Né? Ainda mais sendo mãe, ainda mais vendo, assim, eu tenho um filho negro que eu preciso transformar esse mundo para ele, entendeu? Tipo, você fica com essa determinação, assim, você sabe que você não vai poder fazer tanto assim, mas você precisa contribuir de alguma forma. Os meus projetos sempre contribuíram de alguma forma, acho que cultura sempre contribui, né? Tudo que conteúdo artístico, projeto artístico, te transforma de alguma forma, né? Você não consegue ir num evento, numa exposição, sem sair de lá um pouquinho, né? Sem te acrescentar nada. É impossível. Isso é arte. E a arte também é essa parte de reflexão, né? De trazer novos pensamentos, novas soluções para algumas coisas. E aí, eu vivi, né? Estava falando que talvez eu não seja um exemplo típico, mais comum, mas assim, eu vivi muitas coisas juntas, né? Eu vivi uma gravidez bem tarde, né? Eu engravidei com 42 anos. Então já é uma gravidez considerada, né, pela ciência, assim, tipo, ó, né? Já pode dar mais merda do que as outras. Porque eu não consegui engravidar antes, é isso, né? Depois eu tenho alguns dados, algumas coisas para mostrar que mostra que é isso, assim, ou você escolhe a carreira ou você escolhe ser mãe, gente. A conta não fecha. É muito difícil a conta fechar. Então, fui mãe tarde. Então, veio a gestação, né, em 2019, que foi uma gestação de risco. Estava tudo bem até não tá, né? Eu sangrei muito, eu fui internada 2 vezes, eu passei 20 dias no hospital. Depois eu tive que voltar para casa e ficar de repouso dentro de casa. Então, eu já não saio de casa ou de hospital / casa desde 3 de outubro de 2019. Né? Eu vou dar 2 anos em quarentena. Então veio essa dificuldade, daí meu filho nasceu prematuro, teve que ficar em UTI, na véspera da Sim São Paulo, né, que eu não consegui acompanhar. Aí vem o puerpério, que, né, quem é mãe sabe que é um período assim, tipo, complicadíssimo. Eu não consegui tirar licença maternidade, porque como empreendedora é muito complicado. Ou você tem alguém que realmente pegue as rédeas do negócio, né, durante alguns meses, ou teu negócio vai parar.
E com 3 meses, né, de idade do meu filho, veio a pandemia. Então, juntou um monte de coisa, né? Tipo, a gestação de risco e tardia, a experiência de ser mãe, que muda a vida inteira, por ela só já muda a vida inteira, né? E uma pandemia junto. Então, assim, nem na licença maternidade eu consegui ter uma folga, né? O que deveria ser licença de maternidade. Na pandemia, então, que, né, principalmente naquele começo que você teve que dispensar todo mundo, né? E eu me vi sozinha com um bebê dentro de casa, e minha casa assim, né? E eu não conseguindo trabalhar, eu entendi que a maternidade, ela é o grande X da questão, eu acho, assim, agora eu acho não, agora eu tenho certeza, o grande X da questão do porquê a gente não consegue equidade no mercado de trabalho. Porque você querendo ou não ser mãe, você sendo ou não mãe, essa questão vai passar por você em qualquer momento. Existem outras razões, mas a principal das mulheres ganharem menos é porque, na cabeça, né, do mercado corporativo, do capitalismo, a mulher nasceu para cuidar, a mulher nasceu para ser mãe, e não para ser uma profissional para competir com os caras. A mulher nasceu para ficar em casa, cuidando da casa e da família, enquanto ele vai competir no mercado de trabalho. Então, ele vai ser o sucesso. Né? É para isso que a gente nasceu na cabeça, né? Na narrativa que foi construída até hoje, durante séculos e séculos, sabe? E não é interessante para o mercado capitalista mudar isso. Mesmo que você não queira ser mãe, o teu salário vai ser menor porque você é mulher e porque está colocado ali que se as mulheres têm licença maternidade, se as mulheres têm que cuidar da casa, parece que o foco delas não está naquilo, então eu vou pagar menos para a mulher. Por que eu vou pagar igual? Aquele cara que trabalha das 8 às 10, olha só que eficiente, das 8 da manhã até as 10 da noite, porque não tem mais nada que fazer da vida. Entendeu? Assim, quando eu tive o Luiz, essa ficha caiu e foi desesperador. Assim, desesperador. Eu falei, fudeu. Não vou conseguir mais dar conta do que eu fazia, né? Não tem condições de eu competir de igual, né, com um cara nesse mercado, se as coisas continuarem sendo dessa forma. Toda estrutura, né, toda estrutura de trabalho, estrutura comercial, as instituições, tudo foi feito de acordo com a disponibilidade masculina e até não feminina. Até as leis, né, Fabi? As leis do sistema que a jurídico. mulher que tira licença maternidade durante 4 meses, podendo estender para 2, dependendo. Por que isso não se divide? Por que não põe a opção que o casal escolhe? Se for escolher, também vai sempre sobrar para a mulher. Mas, assim, coloca, então, nas mesmas condições, né? Homem e mulher. E aí já começa um pouco a mudar essa questão do salário, da disponibilidade, que aí a responsabilidade começa a dividir, né? Assim, quando o Luiz nasceu, me caiu uma ficha que foi assim, ó. Caralho, o que a gente faz parindo, gerando um ser humano, é a coisa mais importante para o planeta Terra. Eu estou garantindo que a nossa espécie vai continuar. Basicamente é isso. Então, por que raios o gênero feminino que tem esse poder não é o gênero dominante? Onde é que mudou esse negócio? Porque era, né? Em algumas sociedades você vê que era. Assim, o que mudou foi, né, a questão do capitalismo. Assim. Então, é uma aula de história muito extensa para a gente resumir aqui. Mas, assim, o que mudou foi o capitalismo precisava de alguém para cuidar da casa, gente. Né? Precisa, porque se a pessoa que vai, né, que é produtiva, que produz, que gera dinheiro,
precisasse cuidar da casa também, não gera grana. Né? Então, teve que ter essa divisão em algum momento, onde quem gerasse, né, o recurso fosse o gênero dominante. E o outro gênero do cuidado, e que garante como que é? Garante nossa, fugiu a palavra agora. Não, o nascimento, né? A geração. A procriação, né? Que a espécie se perpetue, perpetuação da espécie. Isso. Esse gênero, tá, já que você teve filho, então você cuida dele. Então, eu não sei se vocês já viram um estudo do Think Olga sobre a economia do cuidado. É muito assustador, né? Elas fazem uns cálculos ali que faz muito sentido, que elas mostram por matemática, né, por uma questão econômica, de que o trabalho doméstico, o trabalho de criar filhos, é um trabalho invisível. Você trabalha muito e você não ganha nada. Aí, quando você vai para o mercado do trabalho também, né, cuidar da sua carreira, você já está exausta de ter trabalhado de graça e você ainda tem que competir de igual para igual com uma pessoa que foi criada para aquilo a vida inteira e que não se desgastou em casa como você. Né? Já começamos com, né, como eu falei para vocês um dia, uma bigorna na canela para correr junto com um cara que está com um tênis assim de última geração, né, amortecedor e tal, e um jatinho na canela, assim. Então, assim, enquanto eu não tinha filho, eu conseguia correr igual, passando por todas as merdas que a gente passa, né, de machismo, de tudo, assim, de tudo, isso tudo existe, passei por tudo isso, né? Mas eu tinha esse tempo para correr atrás e para falar para os caras assim, não, você está errado, eu estou aqui de igual para igual para você, né? Com o mesmo conhecimento, com o mesmo talento, com a mesma inteligência, com a mesma disposição, com o mesmo tempo. Então, aí sim, aí a gente tem, né, que ganhar igual e tudo. Agora, o que deveria ser feito, né, na minha ilusão, na minha visão romântica, romântica não, mas assim, né, no meu mundo perfeito a estrutura toda de trabalho, né, de essa construção, né, do capitalismo, do mundo corporativo, né, deveria ser construída em cima do horário de quem cuida. Definir o que é a mulher, né, então, assim, não ia dar certo, porque se vai ser construído em cima do horário da mulher que cuida, nosso horário de trabalho é 6 horas por dia. O cara tinha que trabalhar também 6 horas por dia. O resto do tempo dele vai sobrar para quê? Cuidar da casa, né, também. Então, tudo tinha que ser dividido, né? E tudo tinha que ser igual. Então, a construção foi feita em cima de um gênero que, sabendo que o outro gênero não consegue acompanhar. Né, se tiver que fazer a função doméstica, é a função de criação dos filhos. E a função de criação do filho é a função de gerar futuro, né? Ou seja, é uma narrativa que, para mim, está toda errada. Né, o cuidado com a mãe, ou com o cuidador, com a cuidadora, e com essa criança, né, já que ela tem uma função tão importante no mundo, né? Que é gerar o futuro, deveria ser o que move e o que constrói todas as outras narrativas ao redor da gente. E não é assim que acontece. A gente vê cada vez mais as mães e as crianças sendo isoladas, né? Então, o que a gente vê hoje? As redes de mamães para se ajudarem, né? Sei lá, campanha falando mãe ajuda a mãe. É isolar. Ai, mãe, está com um problema? Vai falar com outra mãe que te entende, né? Quando, na verdade, deveria ser um problema da sociedade, do Estado, da iniciativa privada, de todo mundo. Tem aquele provérbio africano que eu amo, que eu sempre falo, e que é milenar, que diz que precisa de uma vila para criar uma criança. Né? Do que eles estão falando? Que vila é essa? É a vila da estrutura social, né, institucional, política
né? Então, assim, a gente precisa de leis, a gente precisa do Estado ajudando, precisa das creches, a gente precisa do Pierre precisa ficar quieto. Além de Luiz, tem Pierre. E tem os gatos também, que ainda não apareceram. Não, mas daqui a pouco ele chega. A gente precisa dessa vila, né, desse entorno da comunidade, enfim, né, pensando, não é que, né, essa comunidade precisa cuidar do seu filho, não, mas a gente precisa ter ambientes favoráveis, né, que acolham a mãe e a criança, para que a gente consiga fazer outras coisas que a gente precisa, né, tipo trabalhar, tipo construir uma carreira, né, tipo competir de igual para igual no mercado. E aí eu falo um pouco do mercado da música, porque é o que eu entendo, mas eu imagino que em outros setores da economia deve ser pior ainda, né, a situação. Porque na cultura a gente acha que as pessoas estão um pouco mais à frente nessas reflexões, mas nem sempre, tá? A gente tem que começar, eu acho, concordo, penso como você, acho que o pessoal da cultura está um pouco mais avançado nessa questão humana e social, mas eu acho que a gente precisa começar a avançar num detalhe simples, Fabi, que é uma fala que eu não dou conta de ouvir, sempre respondo que quando se refere ao pai, mas ele te ajuda? Não é ajuda, gente. Nossa, ajuda você pede para sua, né? Nossa, todo dia para minha vizinha, para sua vizinha, tipo que eu ia dar esse exemplo. Vizinha, ajuda aqui rapidinho com o Luiz, ou com a aluna, com o Israel. Isso é uma ajuda. Agora, responsabilidade é outra história. E não me vem falar que essa ajuda ainda é brincando, não. Que eu tenho que trocou fralda, ficou quantas noites acordadas. Então, assim, nós, mulheres, também temos que ter essa consciência e passar a responsabilidade para os homens. Eu e Fabi temos uma responsabilidade de criar 2 meninos feministas, né, Fabi? Total. Espero que eles não precisem ser assim, sabe? Mas eu acho muito cedo ainda na geração deles a gente não precisar lidar com essas questões de feminismo. Sim, sim. E a gente entrou, Fabi, num assunto que é importantíssimo, que é essa questão social. Sempre foi importante cuidar, pensar, né, na transformação social. Com uma crise, uma pandemia, isso se torna mais importante ainda. Então, você já fazia um trabalho de transformação social, mas intensificou isso com a pandemia e está abrindo frentes e parcerias, né? Fala um pouquinho para a gente, até talvez seja a nossa última pergunta por causa do horário, mas essa questão do social, da transformação social, o que você vem fazendo, tanto pela Inker quanto pela SIM, né? Então, tudo isso, né, esses últimos anos, não tem como não mexer com a gente, né? Então, eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo, eu espero. Né? Adoro aquela frase que circula dizendo: se você tá bem, é que você não entendeu nada, né? Porque tá todo mundo mal, não é possível, né? Mas a gente vai em frente. Enfim, eu acho que todo o trabalho que eu estou construindo agora e que eu quero construir e que eu tenho muita motivação para construir é sobre uma reflexão mais profunda, né, de tudo que a gente está fazendo e pode fazer depois da pandemia. Então, a gente viu que a pandemia é uma questão de estamos ferrando o planeta, né? Estamos nos matando, né? Seres da mesma espécie, estamos matando outras espécies, estamos matando o planeta. Isso não tem como dar certo, né? A gente já sabe que não tem como dar certo há muito tempo e a gente continua fazendo. Aí vem uma pandemia para dar um chacoalhão. Só que essa pandemia está durando muito tempo e as pessoas acabam acostumando com isso, normalizando, e o impacto vai sendo diminuído, né?
O meu trabalho daqui para frente, eu não vejo outro sentido em fazer o que eu faço se eu não vincular a música e a arte com a construção de futuro, sabe? Então, assim, São Paulo já está vindo por esse caminho por um tempo, né? Então, com todas as iniciativas que a gente fez de inclusão, de diversidade, de trazer assuntos sobre meio ambiente, o que isso tem a ver com música? Gente, tem tudo a ver com música. Você quer fazer música em qual planeta daqui 30 anos? Entendeu? Não rola, não tem planeta. A gente levou a questão da maternidade em 2019 com a Vera Ioconelli, que foi assim, muito incrível. Então, assim, todas as questões do entorno, né, da nossa vida, eu acho que elas se relacionam com a música de alguma forma. A Vera falou um negócio que é muito legal. Posso até passar o vídeo dela? Será que dá? Uma entrevista rapidinho dela, dá tempo? Sim. Uhum. Deixa eu achar aqui rapidinho no... Pode, Nath? Pode, gente? Pode sim. Olha lá. Só lembrar de compartilhar o áudio também, tá, Fabi? Tá, vou ver se eu consigo pegar rapidinho, gente, porque eu acho que o que ela fala é muito do que eu acredito e do que eu quero trabalhar daqui para frente, sabe? Foi uma entrevista que ela deu para a gente em 2019, tem 4 minutinhos, acho. E ela é uma das pessoas que vem me movimentando muito, assim, mexendo muito comigo, né, ultimamente. Deixa eu ver agora se eu consigo compartilhar. Google Chrome, Vera Ioconelli. Será que eu compartilhar aqui já vai com áudio? Compartilhar som do computador. É isso aí. Vocês estão vendo? Ainda não, mas acho que está abrindo. Agora sim. Então vamos lá. A gente conversou um pouco sobre essa questão da gente escapar desse estereótipo da mãe ser a protagonista da maternidade. A mulher tem que começar a pensar maternidade em termos coletivos, como uma questão que implica em toda a comunidade, para que a gente tenha uma nova geração que se organize a partir de uma geração anterior e não a partir de uma mãe e seu bebê, o que seria totalmente injusto, né? Eu vejo que os artistas, e principalmente as mulheres artistas, elas têm um pouco de dificuldade de assumir o valor que tem o estilo de vida delas. As crianças podem se desenvolver muito bem em experiências muito diferentes, de famílias diferentes, com trabalhos diferentes. E que trabalho pode ser mais interessante do que o trabalho criativo, artístico, né? Preservar o tempo do ócio criativo para essas mães e para esses profissionais é uma coisa preciosa, que eles mesmos têm que dar valor para conseguir sustentar esses espaços. Então, acho que é um tema super importante para ser pensado, principalmente hoje, que a arte está tão oprimida, né? As mulheres artistas, elas já têm questões próprias de carreiras sazonais, que implicam em muito investimento, muita dificuldade de se viabilizar. E isso somado à maternidade, que é o fato de você se responsabilizar por outra pessoa, cria uma equação mais difícil ainda do que um profissional com uma carreira mais estabelecida, aí com uma aposentadoria garantida, com uma licença maternidade garantida. Então, tem questões que são específicas dessa população, mas também tem questões que são gerais, por exemplo, como a culpa materna, parece que é uma coisa disseminada para todas. Eu adorei esse convite, porque eu achei bem atrevido, né? Trazer uma psicanalista para discutir numa semana internacional de música, a maior da América Latina, achei o máximo. Mas eu entendi quando eu cheguei que se a música, que é uma produção humana, não conversar com o mundo, então ela não é arte, né? Então eu achei que vocês fizeram uma proposta bem coerente com o lugar da música no mundo, que é falar da nossa humanidade de diferentes formas. E eu me senti em casa aqui, totalmente em casa. Eu acho importantíssimo que em um evento como esse traga na pauta a questão da saúde mental, porque isso está antenado com o que a gente está tentando o tempo todo mostrar.
O sujeito é um sujeito, não importa se ele é músico, se ele é psiquiatra, se ele é político, são sujeitos atravessados pelo mal-estar, pelo sofrimento. Então, acho que todos os lugares onde a gente se encontra, a gente tem que criar oportunidades para falar do sofrimento, para falar das alegrias, para falar de superações, e fico super feliz de saber que aqui também foi um espaço onde isso foi contemplado. Cada época apresenta uma forma de mal-estar, ou seja, apresenta uma forma que aquela população lida com o fato de sermos humanos, falíveis, de morrermos, das nossas questões, né? A nossa época é muito marcada pela solução a partir da depressão. A depressão tem sido a doença mais disseminada, a forma de sofrimento mais recorrente da nossa época. Para além da questão, por exemplo, de uma terapêutica, da musicoterapia, por exemplo, a música em si, ela ajuda porque ela coloca sujeitos em contato com a experiência afetiva, com o mundo interno, com a poesia, com formas de dar um destino melhor para o mal-estar, para além da depressão. Ela não cura, mas ela é um caminho, ela é uma possibilidade de tratamento, né? E de dar destino para o sofrimento, né? Ela ajuda. É isso. Deixa eu sair daqui agora. Como é que eu saio daqui? Aqui, ó. Então, eu amo quando ela fala se a música não se conecta com o mundo, então não é arte. Para mim, isso faz todo sentido, assim. Qual é a função da música? Entendeu? É indústria? A gente precisa ter uma indústria, né? Porque a gente precisa ter uma música cada vez mais forte. E a música é uma das maiores indústrias do mundo mesmo. Mas a música, assim como as outras expressões artísticas, elas têm uma função fundamental. E na pandemia a gente viu isso, né? De bem-estar, né? De ajudar com a questão de saúde mental, e ela tem esse poder de transformar o mundo, né? Como a expressão mais forte entre todas as outras da arte, não mais forte, mas assim, mais acessível ao público, né? A música é a expressão mais acessível à grande massa, ao grande público. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, durante a pandemia, né, e agora pós-pandemia, o meu foco é, óbvio, ter cada vez mais, proporcionar cada vez mais projetos e capacitação da música para que a música seja usada para esse fim. O meu projeto de vida hoje está muito claro, a música precisa ajudar a transformar as coisas, né? E se não, para mim, não faz mais sentido, assim, sabe? A pandemia veio para me dar um tapa na cara do tipo, sim, eu já estava fazendo meu trabalho como produtora, né, no mercado cultural, então, assim, cultura, como transformação, assim, sim, mas a gente precisa fazer mais, a gente precisa se posicionar cada vez mais, a gente precisa fazer ações que vão impactar, né, em outras coisas, assim. Para mim, a música já mudou tanta coisa nesse país para melhor, que para mim o golpe de 2016, se a música tivesse se movimentado de verdade, talvez ele não tivesse acontecido. Eu sou assim, eu vou longe, eu acho que é esse poder, entendeu? Se a música tivesse se movimentado de verdade, Bolsonaro não teria sido eleito. Mas a música demorou. E a música precisa usar o poder dela para fazer um mundo melhor, gente, sabe? Então, eu estou muito nesse caminho, né? É muito do que ela falou, assim, tipo... Vocês viram que o slogan de 2019 já era a música discutindo o futuro do... Não, o mundo discutindo o futuro da música. Assim, São Paulo é isso, né? O mundo inteiro vem para a gente discutir as novas tendências, possibilidades, negócio. Mas a gente colocou a música discutindo o futuro do mundo, para jogar essa responsabilidade para quem faz o mercado, para quem faz música, para os artistas, para todo mundo, né? A gente precisa discutir o futuro do mundo, porque é isso, assim, para mim só vai fazer sentido se eu puder atuar nessa frente, sabe? E aí já estou criando outros projetos que sejam mais efetivos ainda. Já vem mais coisa aí
Ótimo. sobre isso. Ótimo, Fabi. Nós esgotamos nosso tempo e assim, só para... Eu tenho mais 2 né? apresentações para fazer, gente. E agora? Cadê a Naxol que manda na gente, que nos orienta? Mas, assim, só um comentário. O que seria da gente sem a cultura nessa pandemia, né? Não, muito pior do que nós já estamos. Na pandemia só escancarou, né? Sim. Mas na vida, o que seria da Sim. vida? Tem um amigo muito incrível, assim, um pensador da música, ele já foi da área de marketing de uma grande empresa, então ele fazia os projetos incríveis e tal. Que ele fala que música deveria ser tipo um serviço essencial como gás e luz ou água, né? A gente paga uma taxinha por mês para receber a música. Acesso. Perfeito. Porque ela é tão essencial quanto, né, desde de sempre, assim. Tipo, é isso, é o que alimenta o espírito, talvez. Música, arte e tal, mas é isso. Com certeza. Como a Irene colocou aqui no chat, Fabi, a música tem muito poder, assim como essa mulherada toda aqui para mudar o mundo. Olha que legal. Isso, exatamente. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Aí. Fabi, só porque a gente tem realmente o tempo, depois Aninha e Nath vão marcar uma outra palestra com a Fabi para ela poder apresentar esses dados, isso tudo. A gente vai ter outras oportunidades com ela. Fabi, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Só dar um recadinho final assim, para todo mundo que está ouvindo e depois vai assistir nossa gravação. Também pode deixar seus canais para a gente te encontrar, te seguir e saber tudo que você vai fazer daqui para frente, que vai ser maravilhoso, com certeza. Legal, gente. Obrigada a vocês. Parabéns pelo evento. Acompanhem as redes da Sim São Paulo. Elas estão paradinhas por enquanto, porque a gente está... a gente decidiu parar um pouquinho para dar uma respirada, para entender o que a gente ia fazer, né? Daqui para frente a gente vai focar nisso. Então, o nosso lema o ano passado já era música viva, isso vai se ampliar, né? A gente vai pensar agora muito em regeneração, sobre como a gente regenera o mercado, como a sociedade, o poder público, enfim, todo o entorno pode ajudar a regenerar a música e como a música pode ajudar a regenerar a sociedade, né? Tudo que a gente sofreu com essa pandemia, né? A música se conecta à ciência, à medicina, à segurança pública, à educação. Assim, quem não conseguiu criar essas conexões ainda é porque não entendeu o poder da música. Então, a gente vai tentar explicar cada vez mais isso na Sim São Paulo, como é que a música pode ajudar a mexer com tudo. simsaopaulo.com. A gente volta muito em breve com muito conteúdo lá. E as redes são Twitter e Instagram Sim São Paulo e o Facebook também, facebook.com/Sim São Paulo. No YouTube, que é youtube.com/Sim São Paulo, tem muito conteúdo lá. Tá? Tem algumas palestras antigas, tem todas essas entrevistas, né, dessa série da Vera que eu falei. E tem muita coisa lá, se vocês quiserem se divertir por enquanto, até a próxima Sim São Paulo, que está marcada de 1 a 5 de dezembro, tá? Então, muito em breve a gente vai lançar tudo e vai falar com todo mundo. Legal. Coloquei aqui no chat todos os seus links, pelo menos só da Sim São Paulo e do seu. Chegando lá, a gente descobre todos os outros. Lembrando que a Raquel concorreu no Prêmio Sim a Profissional do Ano por toda a atuação e a realização de projetos focados na música através do Sebrae. É verdade. Fiquei até vermelha, ó. Importante, foi muito importante, muito importante. E olha, ela ficou ali entre as mais votadas, tá? Eu falo. Top 3. Top 3. Não, eu agradeço muito. A Aninha votou em mim, me mandou mensagem. Muito bem. Mas só da indicação, gente, para mim já fez toda a diferença, né? Da gente poder fazer, é o que a Fabi falou, fazer a diferença para o público da cultura se tornar empreendedor, se entender como negócio, não fere ninguém, pelo contrário, a gente só deixa algo mais sustentável. Então, é uma honra e, como eu disse no início, é apaixonante trabalhar com a cultura. Então, gente, eu agradeço, eu deixei os contatos do Sebrae, eu errei no número ali, olha que horror, é 0800 570 0800, mas para vocês poderem ter acesso a todas as nossas programações, também tem um link da loja,
Fiquem à vontade, o Sebrae está aberto para todos e todas e todes. Muito obrigada, Fabi, Nath, Hermes e outra Fabi. Temos duas Obrigada, Fabis gente. hoje. A gente vê nas próximas palestras, vou acompanhar. Obrigada, gente. Até, um beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, Raquel. Obrigada mais uma vez, Fabi. Foi simplesmente incrível. Fiquei arrepiada aqui com esse vídeo que você passou. Muito importante trazer esse lugar da maternidade para a área da cultura. Quero te agradecer por você tocar nesse ponto tão sensível e que muitas vezes a gente não toca nele porque gera desconforto. E aqui a gente está para falar justamente dos desconfortos. Lugar de mulher é onde ela quiser. E com seus filhos e com suas crias, né? Exato! Então, gente, são os recadinhos finais. O nosso case continua. Amanhã, às 17 horas, a gente tem uma conversa com a Lívia Itaborai e a Jaqueline Lima. Então, às 17 horas, vocês são todas nossas convidadas. Obrigada, Hermes. Obrigada, Fabi, por estarem aqui com a gente nas Libras. O Festival Elas, o Elas Festival, ele tem um incentivo da Lei Municipal de Incentivo a Belo Horizonte, da Cultura de Belo Horizonte. Então, a gente está encerrando por aqui, mas a gente segue lá no Instagram e para saber mais um pouquinho da nossa programação, o nosso site é o elasfestival.com.br. Até a próxima. Muitíssimo obrigada, meninas. Até!